Olá, hoje estarei trazendo um resumo sobre bioquímica e seus princípios fundamentais. Esse tema é da disciplina de bioquímica e tem como orientadora a professora doutora Franciele Valardão. Você já parou para pensar do que é feito a vida? O que mantém nossas células funcionando, nossos músculos contraindo, as plantas crescendo e até mesmo os micro-organismos sobrevivendo em ambientes mais extremos? Para entender isso, precisamos voltar à base, os fundamentos da bioquímica e a importância aí da água para todos os sistemas biológicos. E é sobre isso que eu vou estar falando aqui agora. Então, tudo começa na célula, a unidade fundamental da vida. As células procariontes, como bactérias e árqueas, não possuem núcleo definido. O DNA fica disperso no citoplasma. Já as células eucariontes, presentes em animais, plantas e fungos, possuem núcleo protegido por membrana e várias organelas especializadas. Essa compartimentalização garante eficiência. Então, mitocôndrias produzem energia. Cloroplastos realizam fotossíntese. O retículo endoplasmático e o Golgi cuidam da síntese e transporte de proteínas e lipídios, enquanto os lisossomos e peroxomos fazem a digestão e a detoxificação celular. É bastante fundamental falar também sobre os fundamentos químicos. A vida é essencialmente química. Então, existem 4 elementos fundamentais, que são o carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio. Eles formam a base das moléculas biológicas, os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Essas moléculas se organizam graças a diferentes tipos de ligações. Uma delas é a ligação covalente, que é um tipo de ligação forte e estável, como nas cadeias de DNA. Existe também a não covalentes, mas elas são mais fracas, porém fundamentais para estruturas dinâmicas, como as ligações de hidrogênio que estabilizam aí a dupla hélice do DNA ou a forma tridimensional das proteínas. Outro detalhe fascinante são os isômeros, que são compostos com a mesma fórmula, mas diferentes estruturas. A glicose, por exemplo, junto com a frutose, tem as mesmas composições químicas, mas funções biológicas distintas. Fundamentos físicos. Então a vida também obedece às leis da física. A primeira lei da termodinâmica mostra que a energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Já a segunda lei indica que os sistemas tendem ao aumento da desordem, mas as células usam moléculas como ATP para transformar a energia química em energia utilizável, mantendo-se a sua organização e realizando aí o trabalho biológico. A energia livre de Gibbs, representada por ΔG, indica se uma reação pode ou não acontecer espontaneamente. O conceito essencial para entendermos aí o metabolismo. Os fundamentos genéticos é bastante interessante. E é claro, temos aí a base da informação, o dogma central da biologia molecular. O DNA armazena o quê? As instruções genéticas, que são aí transcritas em RNA e traduzidas em proteínas. Verdadeiras máquinas moleculares que realizam aí quase todas as funções da vida. Esse fluxo de informação é universal e explica desde o crescimento celular até a biotecnologia moderna, como a edição genética, como CRISPR. Agora, vamos falar da substância que torna tudo isso possível, a água. Ela é a molécula mais abundante nos organismos vivos, representando até 90% da massa celular em alguns casos. Sua polaridade e a capacidade de formar ligações de hidrogênio explicam propriedades únicas. O alto calor específico, que mantém a temperatura estável, regula aí o clima e a homeotermia. Alto calor vaporização permite o resfriamento evaporativo, que é a transpiração em plantas e suor em animais. Também uma das características é a densidade. Ela faz com que o gelo, por exemplo, flutue sobre a água. Lagos congelados aí pela superfície, preservando aí a vida aquática. Ela também é considerada um solvente universal pela capacidade de dissolver compostos polares iônicos. Ajuda também no transporte de nutrientes, gases e resíduos. A tensão superficial é bastante elevada e isso possibilita, por exemplo, fenômenos como insetos caminhando sobre a água. No nível molecular, a água dissolve sais, açúcares e muitas biomoléculas, aí formando cascas de solvatação, mas também organiza moléculas apolares, criando aí chamado efeito hidrofóbico, fundamental para o dobramento de proteínas e a formação de membranas celulares. Além disso, a água participa da regulação do pH. No sangue humano, por exemplo, o sistema tampão bicarbonato mantém um pH em torno de 7,4.
evitando alterações perigosas para a vida. Vamos falar agora sobre os blocos da vida. Os aminoácidos são as unidades fundamentais das proteínas. Então, cada um tem uma estrutura básica. Um carbono central ligado a um grupo amino e um grupo carboxilo. Um hidrogênio e uma cadeia lateral chamada de grupo R, ou radical. É uma cadeia lateral que diferencia os aminoácidos, dividindo-os em hidrofóbicos, polares, sem cargas, ácidos e básicos. Por exemplo, a glicina é simples e flexível, enquanto a lisina tem carga positiva e participa de interações importantes no DNA. Os ácidos também possuem um ponto isoelétrico, o pI, que é o pH onde as moléculas ficam eletricamente neutras. Isso é essencial para entender como eles se comportam em diferentes ambientes. Os peptídeos é a união dos aminoácidos. Quando dois aminoácidos se unem, forma uma ligação peptídica, resultado da reação entre carboxila de um e um grupo amino do outro, com a liberação de água. A partir disso, cadeias curtas são chamadas de peptídeos, já as longas, polipeptídeos ou proteínas. Essa sequência sempre tem uma extremidade N terminal e uma C terminal. E a ordem dos aminoácidos é o que define todas as características das proteínas final. Vamos falar agora um pouco sobre as estruturas das proteínas. Elas não são apenas fios de aminoácidos. As proteínas se organizam em diferentes níveis de estrutura. Por exemplo, a primária, que é uma sequência linear dos aminoácidos. A secundária são arranjos locais como a alfa-hélices e folhas beta. A estrutura terciária nada mais é do que o dobramento tridimensional completo das cadeias. A quaternária é quando várias cadeias se associam como na hemoglobina. Essas estruturas são mantidas por interações químicas, como ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, pontes de enxofre, chamadas de pontes de sulfeto. Vamos ver agora alguns exemplos e funções. Graças a essa diversidade, as proteínas têm funções incrivelmente variadas. Por exemplo, ela tem função estrutural, como o colágeno nos tecidos. Transporte, como na hemoglobina, que carrega o oxigênio, por exemplo. Ela também tem organização e função como hormonal, como a insulina, que regula aí o açúcar no sangue. Ela tem função também catalítica, como as enzimas que veremos aí no próximo tópico. Vou falar agora de proteínas muito especiais, as enzimas. Elas são verdadeiros catalisadores biológicos que aceleram reações essenciais para a vida e que também têm um papel cada vez mais importante na agricultura. Mas o que são enzimas? Elas são proteínas que aceleram as reações químicas, tornando-as milhões de vezes mais rápidas e sem serem consumidas no processo. Ela possui um sítio ativo, onde o substrato se encaixa como uma chave na fechadura. Esse encaixe não é rígido. A enzima pode se ajustar ao substrato no chamado modelo ajuste induzido. Graças a isso, cada enzima é altamente específica, ou seja, atua apenas em determinado tipo de reação. Mas como as enzimas funcionam? Vamos entender um pouquinho agora. Quimicamente, as enzimas reduzem a energia de ativação necessária para que uma reação aconteça. Isso faz com que as células possam realizar processos vitais em condições suaves de temperatura e pH. A atividade enzimática ela pode ser medida pela velocidade das reações, descrita pela equação de Michelis-Menten. Dois conceitos são bastante importantes aqui para que a gente consiga entender essa equação. O Km, que é a afinidade de enzima pelo substrato. Existe também uma variante chamada Vmax, que é a velocidade máxima das reações. Além disso, a atividade pode ser influenciada por fatores como pH, temperatura, presença de inibidores. Regulação enzimática. As enzimas podem ser controladas por inibidores e ativadores. A competitiva, quando uma molécula compete com um substrato pelo sítio ativo. A não competitiva é quando o inibidor se liga em outro ponto, mudando aí a forma da enzima. Esses mecanismos de regulação são fundamentais tanto aí para o metabolismo celular quanto para aplicações práticas como herbicida, pesticidas que agem sobre as enzimas específicas. As enzimas na agricultura. Na agricultura, as enzimas têm ganhado destaque em várias áreas.
No solo, enzimas como fosfatase libera fósforo para as plantas. A urease controla a transformação da ureia em amônia e a desidrogenase indica a saúde microbiana do solo. Na biotecnologia agrícola, enzimas são usadas na produção de biofertilizantes, na degradação de resíduos vegetais para gerar biocombustíveis e no desenvolvimento de bioinseticidas, como as quitinases que atacam a carapaça de insetos.